Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. É uma alegria estar aqui juntamente com você para mais uma semana na presença do Senhor, na meditação da palavra. Estamos refletindo aqui sobre o Novo Testamento e os poderes do Espírito Santo em Jesus, em efeitos externos, do que são os efeitos de Deus em Cristo no mundo físico, material, natural, corporal dos seres humanos e das reações que acontecem na mentalidade, na alma e no espírito do indivíduo, nos reinos espirituais contra os espíritos malignos e toda a alteração externa visível do poder da palavra que Marcos começa a nos registrar nas escrituras, ok? Graças a Deus, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja conosco, que Ele venha nos instruir naquilo que Ele tem para as nossas vidas, mais esta semana diante de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Que alegria meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes e por tudo aquilo que Tu operas. Seja a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então para Marcos. Estamos meditando o capítulo de número 4 e hoje nós vamos dar sequência do verso 30 ao verso 34 na presença do Senhor, ok? Diz assim, ó: parábola do grão de mostarda. De novo, ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Uma pergunta: a que se assemelha o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Jesus dizendo. Aí ele continua dizendo: é como um grão de mostarda que, quando se semeia, é mais pequena de todas as sementes sobre a terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. 100 parábolas não lhes falava, mas tudo explicava, em particular aos discípulos, ok? Graças a Deus. Nós estamos vendo aqui de que Jesus vem nos dizendo sobre o efeito da palavra dentro da mente, dentro do interior e dentro do coração. Jesus vem explicando quais são os efeitos diferenciados das terras que recebe a semente. Quando ele começa a explicar sobre esse efeito da palavra, então Jesus começa a dizer de que, dentre todos esses efeitos, a forma que a mente recebe e direciona a palavra é a que vai dar o fruto e é a que será definidora no resultado consequente das questões. Não só o resultado consequente das questões, mas Jesus começa a dizer: tudo que está na visão da mente dentro, mais cedo ou mais tarde, como a parábola anterior, Jesus vai falando, né? É semelhante ao que está a semente na terra, o indivíduo plantou e aí ele vai dormir e não sabe, de manhã ou de noite, a hora que acontece dele ver, esta já cresceu e frutificou e está pronto para a ceifa, ou seja, tudo que está dentro cresce e é exposto, é colocado para fora. Da mesma forma, Jesus está dizendo: aquilo que nós aderimos na mente e colocamos para dentro da terra, a forma que nós deixamos aquilo crescer na terra ou não crescer, no fator que Jesus vem dizendo anteriormente, de que quando a palavra é semeada, vem o maligno na mente e retira, quando nós não temos raízes, quando não se tem definição, nem restituição, toda a má decisão da mente, toda a má influência na própria mente, tudo aquilo que está na mente que não está recebido, absorvido, também cresce como uma
semente, porém absorvida, ou seja, mal construída. Um efeito que acabou indo para a destruição. O indivíduo não fica no vazio. Ou ele está edificando ou ele está destruindo. Mas ele não fica na neutralidade. Então aí onde Jesus diz, cuidado com aquilo que está interno, porque mesmo dormindo sem perceber, mais cedo ou mais tarde, nasce, cresce. E essa é a definição que nós precisamos ter o cuidado diante do Senhor nosso Deus. E aí Jesus agora vem falando dessa outra parábola dizendo, é como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda, é pequeno, ninguém vê. É uma situação que ninguém percebe o resultado, ninguém está dentro da mente para saber como é que a mente está absorvendo as definições da própria palavra. Jesus disse, é tão interessante a mente que nem mesmo a palavra poderosa de Deus, se a mente não está disposta a ter o bom comportamento de edificação, o bom comportamento de restituição, um bom comportamento de preparação para as suas bênçãos, pode ser a maior promessa de Deus. Ela não acontece. Imagina as outras informações, as essências e efeitos e questões externas que não seja de maior escala de poder que a própria palavra de Deus. Quais são os efeitos positivos e negativos que elas acontecem dentro do indivíduo? É imensurável. Porque se o próprio poder de Deus, ele depende de que o indivíduo tenha a sua mente pronta para a disposição de um comportamento de aderir, tomar definição, sem a dúvida, sem a incerteza, gerar raiz, se estabelecer na definição e construir, para ele não ser aquele que está na beira do caminho, aquele que é roubado pelos espinhos, sufocado pelos espinhos, mas ele está olhando para a restituição. Que dirá mais os outros assuntos, as outras áreas? Então nós vemos aqui claramente quando o Senhor está dizendo, ninguém vê a mente, ninguém sabe o que está dentro da mente, só o Pai sabe. Mas ainda que seja dentro da mente uma reação como um grão de mostarda pequenininho, está plantado dentro da mente. E a reação da mente vai definir todo o futuro de uma grandiosa árvore que vai crescer no futuro do resultado daquele pensamento e vai dar ramo e vai dar fruto e vai servir de sombra para as aves lá no futuro. Seja um pensamento construtivo ou destrutivo para si mesmo, porque o indivíduo que adere mau pensamento, e esse mau pensamento não é só, não, eu não tenho mau pensamento porque não quero matar ninguém, não quero destruir ninguém, não estou pensando em acabar com nada. Não é só isso, é a falta de edificar, a falta de construir, a falta de zelar de nós mesmos, a falta de restituir o que somos, o que temos, já é um mau pensamento. Quando não decidimos unir-nos ao poder de Deus e edificar o poder de Deus. Então é interessante quando aqui nos fala claramente de que toda a reação interna Jesus está vendo, né? Toda a palavra profética ministrada a nós está numa escala de análise. E tudo que chega aos nossos ouvidos e chega à nossa mente, o Senhor sabe e está vendo o que desce para a nossa mente e o que desce para a nossa alma e o que desce para o nosso coração. E o que vai gerar raiz no espírito de intuição. E toda a semente, aí Jesus explica o poder do reino, continua nos explicando, e fala aqui, como que vamos representá-la? É como um grão de mostarda, verso 31, que quando se semeia é mais pequena de todas as sementes sobre a terra. É a mais pequena. O que estiver mínimo na mente, Jesus está dizendo, causa resultado. O que estiver mínimo agregado na condução da nossa mente, causa resultado.
seja quando facilitamos para o poder da palavra de Deus entrar em nós e dar um bom fruto, ou quando nós mesmos dificultamos a palavra de Deus para entrar em nós e dar um bom fruto. Os impedimentos que nós conduzimos à nossa mente é como um grãozinho pequeno que parece que não vai ter problema nenhum, mas está impedindo a semente. A condução simples da nossa mente diária, invisível, que não temos, ninguém percebe, nem nós temos percepção do que nos atrapalha no consciente, no subconsciente, daquilo que já alimentamos na nossa mente de destrutivo, de negativo, não temos ideia. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, tudo isto é como um grão de mostarda, que quando se semeia, a mais pequena de todas as sementes sobre a terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem se aninhar. Com muitas parábolas Jesus falava e explicava. Então Jesus dizia, esses impedimentos que na minha terra não foram acontecidos são efeitos mentais, de brechas mentais abertas, quando um indivíduo ele põe limite para a palavra de Deus ser gerada. Ele põe limite, a palavra só pode fazer até aqui, daqui para diante eu não tenho envolvimento, eu não quero me envolver mais. E quando há esses limites de envolvimento para consagração a Deus, dedicação a Deus, santidade a Deus, devoção completa a Deus, inteireza a Deus, quando começa a ter todos os limites desses desenvolvimentos que precisamos ter a Deus em entrega, o que é gerado? Começa a se gerar as próprias barreiras da semente lá dentro, como mostarda pequenininha, parece que não vai fazer nada, mas são esses pequenos detalhes mentais de comportamento e despreparação e indisposição com os poderes de Deus, com as inteirezas de Deus, que nos dificultam no futuro desta árvore, ou seja, o futuro das nossas realizações. O futuro lá na frente é impedido por o tipo de semente, porque o efeito acontece. Essa árvore que Jesus diz é o efeito da semente. O efeito do que aderimos dos nossos pensamentos, sejam eles destrutivos ou restituíveis dentro de nós, ok? Vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esses momentos diante de Ti, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, para meditarmos na Tua palavra. Seja sempre mais a Tua liberdade, o Teu agir, o Teu mover. Nós te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos?